Nós tivemos ontem o nosso primeiro encontro em reflexões em filosofia política. Foi um tempo tremendo, especial, de muita aprendizagem. O nosso professor está aqui do lado, Eliel. E muitas indagações, né? Quando você começa a estudar um pouco de filosofia política, quando você começa a estudar as bases, né, da construção que estão por trás daquilo que nós vivemos politicamente, há muito que aprender. E nós estamos agora brincando. Como? Vamos fazer uma conversa informal e quem sabe a minha dúvida seja a sua dúvida. E gradativamente vamos crescendo juntos. Eliel, bom dia. Bom dia, doutora Deusa. Bom estar aqui. Que eu também acho show de bola, porque na verdade nós temos sonhado com isso há bastante tempo. Eliel, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Quando eu conheci você, eu não tinha a mínima noção dessa história de progressista, conservador, de esquerda, de direita, direita liberal, centro-esquerda, centro-direita. Então, o que é ser conservador numa análise assim, do que vivemos hoje na política? Conservadorismo, Deusa, não é uma ideologia. Porque o conservadorismo, a ideia central não é que sejam transformadas as suas características principais em algo que seja levantado como uma política ou como uma política mais partidária. O conservadorismo é uma posição de vida. Os grandes conservadores, os pais do conservadorismo, sempre disseram que o conservadorismo é um espírito. Tanto que eles diziam muito isso, o espírito conservador. É uma proposta de vida. De uma forma muito superficial e para que a gente tente reduzir isso a uma resposta única, o conservadorismo é a capacidade que uma sociedade tem, a capacidade que um povo tem, a capacidade que uma pessoa tem de manter instituições, de manter valores da forma como nós os herdamos. Então, ao invés de revolucionarmos a sociedade, cortando as cordas de conexão com aquilo que nós recebemos como herança, o conservadorismo ele pretende, exatamente o que a palavra diz, conservar, preservar, partindo do pressuposto de que é muito mais difícil preservar aquilo que foi construído em décadas, em séculos, do que destruir. Destruir é muito fácil. A proposta revolucionária, ela sempre destrói algo. O conservadorismo busca conservar. Muita gente vai dizer, mas então o conservadorismo quer conservar a injustiça, quer conservar a pobreza. Então, se é para conservar, vamos deixar do jeito que está. Não. Onde há necessidade, a gente não faz revolução, a gente faz uma reforma. A palavra que o conservadorismo tem para alteração de coisas é reformar, mas sem perder o lastro com a nossa história. Ok. Então, o que você está dizendo me traz algo que nós conversamos ontem e você falou com muita propriedade. Qual é o papel do passado na história de uma nação? Qual é o papel do passado numa cultura? Porque, se eu entendi, o conservador ele não quer romper esse passado. Eu tenho uma frase que eu digo muito com pacientes, enquanto especialista em trauma, já há alguns anos. O passado, ele está irremediavelmente preso no tempo e inalterado. E o papel do passado, na verdade, está na possibilidade de, no presente, olhá-lo na perspectiva de planejar, de programar, de idealizar um futuro que seja melhor, com mais qualidade. Isso faz sentido na política, então? E nessa questão do eu sou conservador? A gente precisa entender que essa ideia de desconexão com o passado, ela teve um princípio, ela teve um início datado. Nós temos uma data histórica que isso se estabeleceu, se consolidou na sociedade ocidental como uma bandeira. Cortar conexões com o passado se tornou numa bandeira no momento em que a Revolução Francesa
se estabelece. A Revolução Francesa ela não teve nenhum outro objetivo senão libertar as pessoas incomodadas com aquele status quo, obviamente de uma monarquia muito opressiva e de uma religião que respaldava essa monarquia opressiva, com muitos pobres, com muita injustiça, com muita miséria social, e houve um levante. Esse levante aconteceu na Revolução Francesa, inspirados nas ideias especialmente de Jean-Jacques Rousseau, o grande filósofo que inspira tudo isso. Eles preconizavam, a bandeira que foi levantada foi essa: cortemos os vínculos com esse passado, porque o passado só nos trouxe miséria. E os franceses naquele momento não conseguiam enxergar absolutamente mais nada de bom que foi feito pela sociedade francesa. Todas as sociedades produzem coisas ruins e coisas boas. Cortar conexões com um passado que é ruim é uma coisa. Cortar conexões com o passado no geral é outra coisa. Não queremos mais a França como ela foi até aqui. Vamos criar do marco zero um outro país. E normalmente essa ideia utópica ela tem muito a ver com a ideia de trazer o céu para a terra. Vamos antecipar o reino de Deus. Vamos antecipar o paraíso e estabeleçamos o paraíso aqui hoje. O problema é que o paraíso que se quer estabelecer hoje dentro dessa utopia é o paraíso que está dentro da cabeça de algumas pessoas. Na tua análise do que você tem visto, né, acontecer no cenário nacional, como é que você analisa essa perspectiva no povo brasileiro? O povo brasileiro, como nação, ele é conservador ou não? O povo brasileiro continua sendo, todas as pesquisas mostram isso. Conservadorismo está muito ligado a valores. Se a gente olhar para os valores sociais hoje, mesmo as pessoas que não se envolveram, eu vou dar um exemplo bem prático, mesmo as pessoas que não se envolveram nas discussões dos planos nacionais, dos planos estaduais e dos planos municipais de educação, toda essa balbúrdia que houve sobre a questão de gênero, toda a balbúrdia que há sobre a doutrinação, quando você faz uma pesquisa aberta para a sociedade, você percebe que a sociedade responde automaticamente com um valor. O que se está querendo romper nesse momento é trocar um valor que é acordado socialmente para um valor que é estabelecido a partir de uma certa data histórica no Brasil. A partir dos anos 60 foi um movimento mundial, mas no Brasil também isso começou. Se a gente parar para perceber o que foi o período chamado de ditadura militar no Brasil, os militares conseguiram. E na verdade esse era o propósito, não é que eles conseguiram, o foco deles era debelar revoltas armadas, debelar a militância armada que queria estabelecer no país um novo sistema de governo. Mas as faculdades, as universidades, as principais universidades do país foram infestadas por outros tipos de moralidade, por outros tipos de pensamentos utópicos de uma nova sociedade. Nós temos hoje uma sociedade que tem valores conservadores e que está sendo absurdamente confrontadas por novas propostas para que elas se alterem essa crença que já tem. Então, duas coisas. Por um lado, a sociedade brasileira é extremamente conservadora. Nós cremos na família, nós cremos no trabalho, nós cremos no valor da fé, nós cremos no valor da responsabilidade individual, mas cada vez mais isso está sendo minado de dentro para fora, porque as nossas crianças, os nossos jovens estão sendo preparados para um novo tipo de pensamento, um novo tipo de sociedade. Nós ainda seguramos, ainda há uma grande resistência, há uma trincheira de resistência. Há um movimento crescente de algumas universidades e de movimentos para-universitários que estão dando o tom. Me falava ontem um amigo da Universidade Federal do Paraná que numa livraria de Curitiba existe lá toda uma prateleira apenas de autores, de escritores de direita, considerados como conservadores. Há um contramovimento.
né? Mas a proposta que eu tenho com esse nosso papo, Deus, aí com as pessoas que estão hoje se aproximando de nós, é que a gente pare apenas de bater naquilo que a gente não concorda e a gente comece a falar das coisas boas que o conservadorismo tem. Que a proposta seja claramente passada para as pessoas que nos ouvem de que o mundo alcançou um nível de redução de miséria tão grande com valores conservadores e que em todos os lugares onde esses valores foram interrompidos, o país, a sociedade, a comunidade só regrediu. Então, quando nós rompemos com estes valores, né, que são a base, podemos dizer, valor como base da sociedade, o que nós temos é a desconstrução, ou seja, uma sociedade conservadora, com princípios e com valores éticos, morais, se rompe com isso e este rompimento nos leva à tentativa, me parece, de construção de um novo padrão e modelo social. Perfeito. Perfeito. E que, evidentemente, para mim é claro, e cada vez mais conversando contigo e estudando, isso não é bom. Não traz benefícios. Não traz benefícios. O nosso grande desafio, Deusa, é como a gente conversou ontem à noite. Como traduzir, porque como cristãos isso para nós é muito claro, é ponto pacífico. Sim. Mas não adianta eu trazer um argumento teológico cristão para uma arena política. Eu não vou ser ouvido. Não adianta eu levantar uma bandeira de fé num ambiente onde a minha fé ela não vai contar na equação para se construir um discurso, um argumento. Por isso, a urgente necessidade que não é abandonar a sua fé, a minha fé ou a sua fé, mas nós entrarmos num contexto de conhecimento, de base de construção dessa política, dessa filosofia política, para que nós possamos entender, né? E ter o argumento não de fé, que não exclui a fé. Com certeza. Que não exclui a fé, mas com base naquilo que aqueles que não são conservadores e que querem romper com isso, trazem e que, na verdade, fica um embate que não leva a lugar nenhum se nós ficarmos num contexto daqueles que sabem a política por seu lado e se não, mas eu não conheço, eu não estudei, eu não sei. Muito legal. Eu e Eliel vamos fazer uma série de vídeos falando sobre isso. Eu agora perguntei para ele o que é ser conservador, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender. A minha pergunta fica, você é conservador? Talvez você responda assim, não sei. Se eu não for conservadora, eu vou ser o quê? Então nós vamos falar, vamos interromper aqui e dizer para você, nós vamos voltar e fazer aquela pergunta, se eu não for conservador, o que eu posso ser? Vamos aprender juntos? Eu gosto disso. Consciência política se tem quando se estuda a política a partir da filosofia que embasa a política, certo? É perfeito. Ótimo. Essa é a definição. Até daqui a pouco, até amanhã, não sei. Vamos ver como nós vamos fazer. Deus te abençoe.